Amém, pastor? A nossa Aqui estamos conseguindo, então. Nossa proposta hoje é te ouvir. Amém? A gente está com um trabalho aqui na igreja sobre a Escola do Sobrenatural, um trabalho que tem mudado a cara da igreja, tem levado a igreja para uma visão bem diferenciada com relação ao reino de Deus, a tudo que Deus tem para a igreja. Né? E orando, Deus tocou no meu coração de trazer essa aula para a gente sobre imersão. Amém? Então, vou estar orando com o pessoal e você fica à vontade. Amém? Você que está nos ouvindo, feche os teus olhos aí, na sua casa, vamos estar orando. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós glorificamos a Ti, Pai, por tudo aquilo que o Senhor já está realizando no dia de hoje. Creio que o Senhor tem coisas grandes para nós, para nos revelar, para trazer aos nossos corações. Por isso, desde já, nós te agradecemos e entregamos esse momento a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor? Amém, pastor Kleber. Primeiro eu quero agradecer. Oi? Oi, pode falar. Né? Está com você, né? Tudo bem? Pode se apresentar, fala do seu ministério e fala aquilo que Deus colocou no teu coração. Amém, pastor. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, pelo prazer de estarmos juntos. O senhor aí em Minas, eu aqui do estado do Rio Grande do Sul, mas o Facebook, as redes sociais nos proporcionam estarmos juntos de alguma forma, não é verdade? Amém. Acredito que nos conhecemos aproximadamente 9 anos atrás, quando embarcamos juntos para Israel. Justamente. 2010. 2012. 2011. Eu acho que foi 2011, 2012. E foi uma alegria muito grande aqueles dias que estivemos juntos também em Israel. E agora o seu convite para estarmos ministrando sobre imersão nos trouxe à memória aqueles dias que nós vivemos em Israel. Foram momentos muito preciosos, onde o Espírito Santo falou tão poderosamente ao nosso coração. Uma alegria também ter os irmãos conosco aí na live. E o que Deus semeou em meu coração, pastor Kleber, é algo simples, mas que eu acredito que vai se manifestar de maneira profunda no coração de cada um dos irmãos que vão estar conosco nesta live. Hoje, como o senhor propôs o tema da Escola Sobrenatural, e eu também acompanho alguns dos vídeos que o senhor compartilha ali no Facebook da Escola Sobrenatural, e aí o Espírito Santo colocou em seu coração, é uma iniciativa nobre, e eu creio com todo o meu coração também que isso vem do coração do Pai. Porque nós, tempo como igreja, no mundo inteiro, nós aqui no estado do Rio Grande do Sul, o Brasil, o mundo inteiro, está passando por um tempo de transição, está passando por um tempo de mudança de estação. Uma coisa nós vamos ter para contar para os nossos netos. Eu converso muito com a minha filha, com a esposa, e eu digo, olha, daqui uns 10, 15 anos mais ou menos, nós vamos estar sentados numa sala de cinema ou na frente da televisão, assistindo um filme falando de como foi o ano de 2020. E qualquer exagero não será um escândalo, porque nós vivemos dias difíceis, dias de pressão espiritual, pressão psicológica. Muitos viveram por pressão financeira, enfim, né, foram dias atípicos. Né? Quem sabe lá em 2012, quando nós viajamos para Israel, nós jamais pensaríamos que viveríamos um tempo como esse que estamos vivendo. Então, eu creio que nós, como filhos, como igreja, estamos passando por uma nova estação. E Deus está e deseja preparar o nosso coração, deseja ministrar ao nosso coração poderosamente, para que nós, como igreja, nessa nova estação, possamos manifestar a glória de Deus sobre a terra.
Sabe, pastor Kleber, pastora, irmãos que estão conosco na live, há uns 15 dias atrás aproximadamente, pastor Kleber, eu ministrei uma live falando sobre o amor do Pai e gerou algo no coração de muitas pessoas, e de lá para cá, tanto eu como a minha esposa e alguns irmãos estamos ministrando um número muito grande, pastores, de pessoas que estão quebradas, coração quebrado, os sentimentos quebrados, estão perdidas, síndrome do pânico, depressão, medo do que irá acontecer, medo da enfermidade, situação familiar, uma situação muito difícil, muito difícil. Pessoas que já tentaram suicídio, pessoas que já não têm mais prazer em continuar vivendo. E esse é o efeito de tudo isso que nós estamos vivendo, esse é o impacto disso no coração de muitas pessoas. Nós, como filhos, discípulos, nós como homens e mulheres de Deus, o nosso coração precisa estar pronto para o mundo que está diante de nós. Como vão estar o coração das famílias, dos jovens, das crianças. E quando eu vejo a iniciativa como a sua, de criar uma escola que tem como propósito capacitar, habilitar, abençoar, desatar uma unção, um chamado no coração das pessoas, eu considero isso como uma atitude nobre e algo que vem do coração do Pai, pastor Kleber. Deus abençoe poderosamente a Escola Sobrenatural. Deus abençoe sua vida, os líderes aí na sua cidade em Minas, no Ministério Quadrangular. A minha oração é que uma unção sobrenatural venha sobre cada um e que aí na sua cidade, né, em toda a sua região aí, discípulos cheios do Espírito Santo, apaixonados pela presença, venham a trazer um impacto muito poderoso da presença de Deus com curas, sinais, maravilhas e restauração de vidas, pastor Kleber. Em nome de Jesus. Eu queria fazer essas considerações porque eu as considero muito importantes. E hoje, tratando do tema imersão, eu vou falar basicamente de duas coisas. Os dois propósitos principais da imersão, né, ou soaking, como nós costumamos falar em inglês. Estarmos imersos, né, imersos na presença de Deus. Pastor Kleber, irmãos que estão conosco, em 2010 eu participei de uma conferência no estado de São Paulo. Eu não sei se o pastor estava nessa conferência do Catch the Fire lá em São Paulo com o íntimo do Pai, na cidade de Carapicuíba. Não. Eu fui para essa conferência Oi? Eu não estava não, mas eu vi quando você não. foi. Então, foi um tempo assim, pastor, precioso demais. Mas quem ministrou sobre imersão foi o pastor Bruno Lerulo, do Catch the Fire Toronto. Eu fui a convite do pastor Denardi, nós nos conhecemos de uma convenção nacional da IEQ ali em Itajaí, na Marejada, e ele me falou que era importante que eu fosse para lá, que Deus ia mudar a minha história, impactar o meu coração. E quem ministrou sobre imersão lá no Catch the Fire foi o pastor Bruno Lerulo. E ele, de maneira também muito simples, muito didática, assim, ele nos ensinou. E ele ele pegou uma jarra de vidro, né, cheia de água. Ele pegou uma esponja dentro da água e absorvesse a água e começasse a ficar pesada e começasse a ir para o fundo da jarra, né, daquele jarro de vidro ali. E foi tão interessante e tão poderoso, e enquanto aquela esponja ia ficando cheia e absorvendo a água e começando a ficar mais pesada e começando a descer mais para o fundo da jarra, o Bruno ia falando que assim é quando nós ficamos imersos na presença e no amor de Deus. Essa imersão, ela não é apenas um tempo em que nós vamos até a presença de Deus, nos silenciamos e esperamos ouvir a voz de Deus. É ainda algo mais poderoso. É quando nós ficamos completamente absorvidos pela presença.
Quando nós, como filhos, ficamos completamente mergulhados, absorvidos pela presença, literalmente como uma esponja, né? Nós mergulhamos na presença e a presença de Deus começa a se tornar parte do nosso ser, do nosso coração, da nossa mente, de tudo que é em nós. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar a respeito da imersão, né? De estarmos mergulhados na presença. Que quando nós nos dispomos a entrarmos na presença e mergulharmos na presença, a intenção de Deus é essa. É nos deixar impregnados, como aquela esponja. Além de estarmos mergulhados, também vamos estar completamente absorvidos pela presença de Deus. O desejo do coração de Deus é esse, quando nós mergulhamos, submergimos o nosso coração em sua presença. E o que é imersão? É estar envolto pela glória de Deus e encharcado com a sua presença. Imergir na presença de Deus é descansar em seu amor, esperar pacientemente por um toque de Deus e começarmos a nos conectar a Ele e com a realidade da presença do Espírito Santo. Vou contar a experiência que eu tive, pastores e irmãos, quando pela primeira vez eu pratiquei a imersão, né, o soaking. O Bruno ministrou explicando, depois ele pediu que todos nós ficássemos deitados no chão e descansássemos o nosso coração, como está lá no livro de Salmos. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. A primeira vez que eu fiz isso, havia dentro de mim muitas perguntas, muitas inquietudes, muitas preocupações. E a maioria de nós, quando vamos até a presença de Deus e desejamos a praticar a imersão, o soaking, para muitos é um exercício muito difícil tentar calar a voz da sua alma, calar aquela voz que está em nosso interior. Porque quando nós nos calamos, algo dentro de nós começa a falar alto, falando das coisas que precisam ser feitas durante o dia, falando das preocupações, falando das coisas que eu preciso resolver. Então, naquele dia, para mim, foi aproximadamente 10 minutos eu demorei para que meu coração descansasse. Perdão, pastor. Estou de volta aqui. Para que o meu coração descansasse na presença de Deus. Demorei aproximadamente uns 10 minutos, até que então, pastor Kleber, o meu coração descansou na presença. E quando o meu coração descansou na presença, eu tive uma experiência tão poderosa com Deus, mas tão poderosa com Deus, que me marcou para o resto de minha vida, para todos os dias da minha vida. Marcou a forma com que eu me relaciono com Deus, marcou a maneira como eu escuto a voz de Deus, marcou a forma como eu comecei a buscar entender a voz de Deus em meu coração, porque naquele dia eu ouvi claramente a voz de Deus, eu ouvi a voz audível de Deus falando comigo. A maior inquietude que existia no meu coração, pastor Kleber, naqueles dias eu já era pastor em uma igreja, né? Nós já tínhamos uma congregação, já estávamos fazendo muitas coisas para o reino de Deus, muitas atividades, etc. Eu queria agradar o coração de Deus. Eu queria deixar feliz o coração de Deus. E um silêncio tão poderoso invadiu o meu ser, algo tão doce, e eu ouvi claramente a voz de Deus falando comigo e dizendo a seguinte frase: apenas seja o meu filho. Amém. E isso impactou o meu coração, pastor Kleber. Isso impactou tão profundamente o meu coração
que curou o meu coração de feridas tão profundas que existiam, de feridas do passado, questões do meu coração, questões ministeriais, etc, etc, preocupações. Eu tinha no meu coração muitas coisas que eu acreditava serem necessárias serem feitas. É necessário fazer isso, é necessário fazer aquilo. E Deus falou comigo naquele dia. A primeira coisa que Deus falou foi: apenas seja o meu filho. A segunda coisa que Deus falou ao meu coração: primeiro você precisa aprender a descansar em mim. Aquietar o seu coração. Porque as inquietudes do nosso coração, elas nos impedem de ouvirmos perfeitamente a voz de Deus. As inquietudes do nosso coração, os anseios do nosso coração, eles fazem com que a voz de Deus, ela se misture a tantas outras vozes que existem dentro de nós. Isso é uma realidade. Nós ouvimos muitas vozes durante o dia. Nós acordamos ouvindo informações, nós acordamos ouvindo a voz daquelas pessoas que estão ao nosso redor, e tudo à nossa volta fala conosco. Absolutamente tudo fala conosco. E para que eu possa ouvir claramente a voz de Deus, é necessário que eu comece a praticar a imersão, o soaking, porque é praticando a imersão e o soaking que eu aprendo também a calar o meu coração, para que a voz do Espírito Santo que habita em mim se torne mais clara em meu ser, se torne mais clara em meu interior. Então essas 3 lições eu aprendi naquele dia, lá em Carapicuíba, no ano de 2010. De maneira bem simples, mas muito profunda naqueles dias, Deus falou ao meu coração. E de lá para cá, pastores, passaram-se aproximadamente 10 anos. Confesso a vocês que a prática da imersão, ela, depois daquele dia, não se tornou um hábito para mim. Ainda assim, não havia se tornado um hábito. Eu tive aquela experiência profunda com Deus, ouvindo a voz de Deus. Eu voltei para minha cidade, em Canoas, no estado do Rio Grande do Sul, mas eu não entendi totalmente qual era o propósito daquele dia, daquele ensino. Passaram-se aproximadamente uns 5 ou 6 anos, mais ou menos, e eu tive mais uma experiência com Deus. Eu tive que aquietar o meu coração para ouvir a voz de Deus diante de algumas decisões que eu precisava tomar. Esse é um outro ponto que eu preciso entender e me faz também entender a importância da imersão, do soaking. Nós que estão assistindo, líderes que estão assistindo, existem muitos desejos no nosso coração. Nós somos impulsionados por muitos desejos. E não que esses desejos sejam ruins. Nós queremos servir a Deus, nós queremos amar a Deus, nós queremos honrar a Deus, nós queremos fazer algo que agrade o coração do Pai, nós queremos agradar o coração das pessoas ao nosso redor, do marido, da esposa, dos filhos, dos discípulos, né? Nós queremos fazer algo que seja bom em nossa empresa, nós queremos realizar coisas como empresários, como homens de negócios, enfim, existem muitas coisas em nosso coração. Eu considero, pastores e irmãos, que a Bíblia diz que todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do nosso Pai que está nos céus. Então eu acredito que todos os bons sonhos em nossos corações, eles vêm do Pai. Foi o Pai que colocou esses sonhos em nosso coração. Mas é tão importante que eu saiba como agrupá-los em meu coração. Como eu colocá-los em meu coração de forma em que a vontade de Deus ela seja perfeita e ela seja feita. Eu não sei vocês, irmãos, mas em muitos momentos da minha vida eu fiz coisas que Deus não pediu que eu fizesse. E eu acredito que todos nós já vivemos uma experiência como essa. Eu cito como exemplo, né, ele sobe o Monte Carmelo, onde nós estivemos lá em 2012, pastor Kleber. Ele ia só o Monte Carmelo e o desafio era provar qual era o Deus verdadeiro.
o desafio era: o Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal colocaram lá os seus sacrifícios. É óbvio que Baal não respondeu, mesmo que eles, inclusive, se mutilassem a si mesmos, para que Baal respondesse com fogo. Clamaram por várias horas e Baal não correspondeu. Elias, então, refaz o altar, coloca um sacrifício, ele pede para que tragam água, ele coloca tanta água que foi necessário, né, cavar uma poça ao redor do altar ali para reter a água. E depois Elias ora: Senhor, para que todos saibam que o Senhor é o verdadeiro Deus, que foi o Senhor que me enviou, eu sou profeta, eu falo em teu nome, responda com fogo. E todos nós sabemos o que aconteceu. O fogo veio dos céus, queimou o sacrifício, lambeu a água e voltou para os céus novamente. E as escrituras dizem que ele matou os profetas de Baal. Depois de ter matado os profetas de Baal, ele recebe a informação de Jezabel de que ela diz que tudo que aconteceu com eles aconteceria com Elias. Elias entra em um choque emocional tão violento, ele é emocionalmente abalado de maneira tão poderosa, que ele deseja parte. E pensando nisso, há uns anos atrás, pastores, porque eu sempre vi Elias como um homem forte, como um homem equilibrado, como um homem que sabia o que estava fazendo. E agora a palavra de Jezabel, que não tinha moral alguma para falar absolutamente nada para Elias, simplesmente arranca o chão de Elias debaixo dos seus pés e faz com que ele pense em morrer. E aí eu fiz uma reflexão sobre isso, pastores, e eu cheguei à seguinte conclusão: eu acredito com todo o meu coração que Deus não mandou que Elias matasse os profetas de Baal. E eu acredito que a ordem de Deus não era mate os profetas de Baal. Eu acredito que Elias fez algo que Deus não pediu que ele fizesse. Sobrecarregou o seu coração de culpa, veio a ameaça de Jezabel, e agora Elias só pensa em algo: ele quer tirar a sua própria vida agora, ele quer que a sua vida, Deus, por favor, eu não quero mais viver. E quantas vezes nós, como filhos de Deus, nós tomamos decisões, nós fazemos coisas, e essas coisas que nós fazemos, elas podem inclusive serem boas, serem justas, serem boas. Mas nós sobrecarregamos o nosso coração com tantas coisas, e depois as nossas emoções, a nossa mente está tão sobrecarregada, que nós não sabemos mais como e que rumo devemos tomar. E foi depois de 5 anos, depois de ter participado, pastor Kleber e irmãos, daquela conferência lá, que Deus me levou novamente. Ele me trouxe à memória o soaking, a imersão. E naqueles dias eu disse: não, só um pouco, eu estou fazendo algo errado. Eu preciso ouvir a voz de Deus. E eu preciso ouvir claramente a voz de Deus. E aí então me trouxe à memória daquele ensino de 2010, em que para que eu ouça a voz de Deus eu preciso aquietar o meu coração. E aí então eu tenho como prática aquietar o coração, ouvir a voz do Pai. O pastor Genardi, ele costuma dizer que é difícil você falar com alguém que não para de falar, não é verdade? E assim é na nossa relação com Deus. Nós também precisamos aprender a aquietar o nosso coração para que a gente possa ouvir a Deus, para que nós possamos ouvir a Deus. Então esses são os princípios fundamentais, os fundamentos básicos do soaking. Eu gostaria de falar o que acontece em nosso coração quando nós começamos a entender isso e começamos a diariamente. O que o Espírito Santo pode fazer por mim durante a imersão? O que o Espírito Santo pode produzir em meu coração durante, e quando eu pratico a imersão? Número 1, ele vai me ajudar a ouvir a voz de Deus claramente. E eu considero, pastores, como uma das maiores necessidades
para nós, em um tempo como esse, sempre foi a maior necessidade. Mas hoje, mais do que nunca, ouvir a voz de Deus deveria ser uma prioridade para todos nós. Deveria ser uma prioridade do nosso coração. São tantas decisões, são tantas escolhas, são tantas questões que nós precisamos ouvir a voz de Deus e tomarmos as decisões certas para que possamos produzir frutos, para que possamos de Deus em tudo aquilo que estamos envolvidos. Então, quando eu pratico a imersão, começo a mergulhar o meu coração na presença, aquietando o meu coração, ouvindo a voz do Espírito, o Espírito Santo ele começa a produzir em meu coração durante a imersão. Número 1, eu começo a ouvir a voz de Deus claramente. Assim como você está ouvindo a minha voz, você também ouvirá a voz de Deus claramente. Número 2, nós começamos a receber uma visão fresca e uma revelação fresca dos céus que nos dará uma direção para todas as áreas da nossa vida. Uma visão fresca, uma direção fresca dos céus para aquele tempo. Eu amo a palavra de Deus quando ela diz que Deus faz todas as coisas novas em todo o tempo. E que Deus ele sempre nos revela algo novo. O nosso Deus, ele não está preso ao passado. Ele não está aprisionado ao passado e nem ao futuro. O nosso Deus, ele é o grande eu sou. Ele é onipresente, onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele está nesse tempo presente. E neste tempo presente, Deus deseja em todo o tempo revelar ao nosso coração algo precioso para as nossas vidas. Algo poderoso para as nossas vidas. Então, número 2, quando eu entendo, quando eu aprendo, quando eu começo a mergulhar o meu coração na presença, quando eu começo a aquietar o meu coração e ouvindo a voz de Deus, praticando a imersão, eu começo a receber uma visão fresca e uma direção clara para todas as áreas da minha vida. Número 3, e essa eu acho poderosíssima. Todas as questões do meu coração, elas são tocadas por Deus. Todas as áreas do meu coração, aonde há inquietude, aonde há medo, ansiedade, dúvida, preocupação, Deus nos toca naquela área. Deus toca poderosamente trazendo cura, ministrando ao nosso ser, ministrando poderosamente em nosso coração, em nosso ser. Isso é algo importantíssimo para nós que estamos caminhando na presença, nós que estamos buscando fazer a vontade do Pai. Existem áreas em nosso coração, existem áreas em seu coração, que quando você começar a praticar a imersão, o Espírito Santo vai começar a trazer cura. Ele vai começar a trazer restituição. Ele vai começar a trazer restauração. Eu creio poderosamente em meu coração, irmãos, que nós estamos sendo chamados para sermos instrumentos da paternidade de Deus neste tempo e sermos instrumentos de cura neste tempo e para esta geração. Eu tenho dito que nós fomos feitos para este tempo. Pastores, nós fomos feitos para este tempo. Nós fomos feitos para esta estação. Nós fomos feitos para manifestar a glória de Deus neste tempo. Então, meus irmãos, quando nós começamos a mergulhar o nosso coração na presença, o Espírito Santo começa a ministrar tão poderosamente em nosso coração. E então, todas as áreas em nosso coração, onde não estamos confortáveis com o amor, aonde há inquietude, aonde há medo, aonde há dúvida, aonde há ansiedade, ferida, o Espírito Santo ele começa a tratar e ele começa a curar o seu coração. Nós seremos curados para curar. Somos transformados para nos tornarmos agentes de transformação. Conhecemos a paternidade de Deus para revelarmos o coração paterno de Deus. Então, este terceiro ponto eu considero ele como fundamental.
quando mergulhamos o nosso coração na presença, praticando a imersão, Deus ele começa a tratar, o Espírito Santo começa a derramar em nossos corações o amor do Pai, trazendo cura. Número 4, Deus também ele nos enche de força, Ele nos fortalece enquanto aquietamos o nosso coração, enquanto ouvimos a voz de Deus, recebemos uma visão fresca dos céus, somos restaurados completamente em nosso ser, Deus também nos fortalece. Ele nos fortalece, Ele se torna a nossa fortaleza. Ele nos fortalece para que possamos andar em sua presença, manifestando a sua glória. Número 5, Ele alivia o fardo. Isso é um ponto, porque quando aquietamos o nosso coração, nós também entregamos tudo para o Senhor. Nós não carregamos fardos pesados. Se você hoje entender esta revelação e começar a mergulhar o seu coração diariamente na presença, ouvindo a voz do Pai, sendo ministrado pessoalmente pelo Espírito Santo, você não carregará mais fardos. Você não carregará mais fardos pesados de culpa, de pecado oculto. Você não irá mais carregar fardos pesados de insegurança, de medo. Você andará em liberdade. Você será livre para fazer a vontade do Pai. Livre para amar, livre para honrar e livre para servir a Deus. Número 6. Você é capacitado a andar debaixo de uma unção e de poder do Espírito Santo. E esse é um ponto, pastores e irmãos, que eu considero como fundamental. Eu creio em meu coração que a unção que Deus deseja derramar sobre a nossa geração é realmente conectada a uma unção de avivamento. De avivamento. Eu creio com todo o meu coração que nesses dias Deus quer usar a igreja de Cristo, Ele quer usar cada um dos seus filhos para manifestar a sua glória sobre a terra. Eu conversava com o pastor Leonardo há umas semanas atrás e nunca a volta de Jesus esteve tão próxima como nos dias de hoje. Nunca. Isso tem estado queimando em meu coração, pastores. Talvez, eu não vou falar isso como uma afirmação e nem como uma revelação, mas eu posso dizer que nunca a volta de Jesus esteve tão próxima como para a nossa geração. Então, eu acredito, eu creio em meu coração, eu não posso afirmar que a volta de Jesus será semana que vem, ano que vem, eu não posso. Eu não tenho... Deus não deu essa revelação nem para o Filho, nem para os anjos, só o Pai que sabe. Mas é muito próximo a vinda do Messias. É muito próximo. E o que antecede a vinda do Messias é a fúria do diabo, a manifestação da glória de Deus através da igreja. E nós estamos vivendo a fúria do diabo sobre as nações, e eu creio que em breve nós veremos a manifestação da glória de Deus através da igreja sobre a terra, como nunca jamais foi visto. Portanto, você que está assistindo conosco essa live, você que é daí, da cidade do pastor Kleber, aí da igreja, da IEQ, dos pastores, eu quero dizer para você, a escola que você está participando com os pastores, o que Deus está preparando em seu coração, o que Deus está liberando em seu coração, é para impactar a sua cidade, é para impactar famílias, é o coração de homens e mulheres, trazer libertação, cura, restauração e manifestar os sinais dos céus, manifestar a glória do Pai. Porque eu creio profundamente que nós vamos viver um tempo de uma grande colheita. De uma grande colheita. As nações estão sedentas, pastores. Há um clamor no coração dos homens. Se você caminhar pelas ruas, se você observar por um pouco de tempo as redes sociais, nós vamos ver isso. Há um clamor no coração do homem. As pessoas estão olhando para os céus e dizendo: Deus, salva-nos, liberta-nos. Precisamos de salvação, nós precisamos ser livres, não suportamos mais. E é nesse tempo que a igreja do Senhor virá com poder e glória
com autoridade, com unção, com milagres, com paternidade, apaixonados pela presença e ouvindo a voz do Pai. Então eu creio com todo o meu coração. Número 7. Ele nos dá novos recursos da graça. Por exemplo, quais são esses? Eu os considero como recursos da graça, pastores, que são paciência e amor em seus relacionamentos. Quando nós começamos a diariamente mergulharmos no nosso coração, sendo tocados, sendo curados, sendo ministrados, o Espírito Santo ele começa a derramar o amor do Pai em nosso coração e Deus ele libera sobre nós esses recursos da graça, paciência e amor em nossos relacionamentos. E o 8º e último, é claro, existem muitas outras coisas que Deus ele faz em nosso coração, o Espírito Santo faz em nosso coração, mergulhar o coração na presença. Eu citei apenas estas 8, mas o 8º é levá-lo a uma intimidade profunda com o Pai. Amém. Ele vai levar você a uma intimidade profunda com o Pai. O Espírito Santo irá levar você a uma intimidade profunda com o Pai. Mergulhar o coração na presença diariamente, eu considero hoje, pastores, como uma necessidade. Ouvir a voz de Deus claramente. Entender o coração do Pai para este tempo. Para esta estação que nós estamos vivendo. Eu repito, nós estamos entrando em uma nova estação. Esta estação será marcada por milagres, por sinais, por prodígios e por uma unção irá sobre o coração dos filhos. Virá sobre o coração dos filhos. Essa nova estação ela chegará para todos nós. Mas a pergunta é: como os nossos corações estarão quando essa nova estação chegar? Esta é a pergunta. Como estará o seu coração, meu irmão? Como estará o seu coração, minha irmã? Como estará o coração da sua família? Como estará o seu coração quando essa nova estação for inaugurada sobre a terra? Como nós estação? Será que vamos perceber quando esta nova estação chegar? Será que estaremos sensíveis a esta nova estação? E eu lembro, pastores e irmãos, das palavras de Jesus, quando ele trouxe consigo sobre os seus ombros o reino. E ele olha para os fariseus e diz assim: vocês são especialistas em olhar para o céu e ver quando está chegando o tempo da colheita ou do plantio. Mas vocês não conseguiram discernir a chegada do reino. Vocês se tornaram especialistas para entender a mudança das estações, a cor do sol, a temporada da chuva, a mudança da temperatura, mas vocês não entenderam que chegou o reino, que é chegado o reino de Deus. Havia uma tribo que Deus ungiu no deserto, nos dias de Moisés. O nome dessa tribo era a tribo de Issacar. E Deus deu uma unção para essas pessoas, pastores, desta tribo, que eles sabiam discernir as estações e as temporadas. Então eu creio que Deus ele quer liberar essa unção sobre nós neste tempo. Eu creio com todo o meu coração. E quando nós mergulhamos no nosso coração na presença, o tema de hoje é soaking, imersão. Mas também, quando mergulhamos no nosso coração, ouvindo a voz de Deus, claramente aquietando o nosso coração, Deus derramando a sua presença, o seu amor, falando claramente ao nosso coração, depois orando em línguas, edificando o nosso espírito. Meu Deus, eu creio que andaremos na identidade de filhos.
A Bíblia diz que o apóstolo João escreveu: aqueles que o conhecem andarão como ele andou, vão caminhar como ele caminhou, vão andar como Jesus andou. E Jesus andou em intimidade profunda com o Pai. Jesus ouvia claramente a voz do Pai. Ouvia perfeitamente a voz do Pai. E, meus irmãos, este é o tempo de ouvirmos a voz do Pai. Este é o tempo de entendermos a vontade do Pai para esta temporada e para esta estação. Pastor Kleber, eu só quero fazer algumas últimas considerações aqui. Amém. Isso é uma parte bem prática, irmãos, uma parte muito prática. Isso foi o que eu aprendi sobre imersão, pastores, lá em Carapicuíba com os pastores de Toronto. Como eu posso começar? Como eu posso dar início a essa temporada, esse tempo mergulhando no meu coração na presença do Pai? Como eu posso fazer isso? Bom, primeiro, para que eu aquete o meu coração, eu também preciso estar em um lugar onde eu tenha silêncio. Não é verdade? Eu preciso estar em um ambiente onde eu possa também aquietar tudo ao meu redor. Então, eu começo buscando um lugar confortável, onde eu possa estar vulnerável, ou seja, onde eu possa me entregar completamente. Vulnerável. Devemos estar na presença de Deus. Nós devemos estar como uma criança, completamente vulneráveis. Então eu preciso procurar um lugar onde eu possa estar vulnerável. E aí eu preciso direcionar todo o meu ser para uma única pessoa. Por isso é importante um lugar onde eu possa estar em quietude, em silêncio. Porque eu preciso voltar todo o meu ser para uma única pessoa. A pessoa que me leva até o Pai. Eu preciso estar completamente voltado, o meu coração, as minhas emoções, tudo que é em mim, precisa estar voltado para Jesus. Eu preciso estar com o meu coração, minhas emoções e os meus pensamentos voltados para Jesus. Número 2, não tente querer forçar para que algo aconteça. E isso acontece, irmãos. Nós queremos mergulhar o coração na voz de Deus e aí a gente começa a tentar forçar isso. Não se preocupe. Apenas relaxe o seu coração, como está lá no livro de Salmos, no capítulo de número 37, versículo 7. No Senhor, descansa no Senhor e espera pacientemente nele. Salmo de número 37, versículo 7. Descansa no Senhor e espera pacientemente nele. Então não tente forçar algo para que alguma coisa aconteça. Apenas relaxe. Se entregue nas mãos do Pai e separe um tempo para estar com Ele. E deixe que Ele demonstre para você o amor dele por você. E permita isso. Que Deus demonstre o amor dele com você. Você receberá pela fé. Se você pedir pão, Ele vai te dar pão. Se você pedir peixe, Ele vai te dar peixe. Se você pedir água, sim, Ele vai te dar água. Mas espere pacientemente no Senhor. Descanse no Senhor. Descanse nele. Sabe, nós conhecemos muito daquilo que Deus já falou conosco através das Escrituras, através da Bíblia. Nós já ouvimos muitas pregações e muito disso já foi testificado em nosso coração. O do nosso coração faz com que nós não venhamos a perceber o tempo de Deus, a estação de Deus em nossos corações. E quem de nós, e eu confesso aqui, quem de nós já não tentou dar uma ajudinha para Deus? Tentou acelerar o processo. Tentou fazer com que as coisas acontecessem mais rápido. Não é verdade? Quem de nós, né, poderia inclusive dizer, aquele que nunca fez isso, que atire a primeira pedra. Todos nós
Não é verdade? Todos nós temos uma promessa e nós queremos muitas vezes que aquela promessa aconteça ontem. Precisamos aprender a descansar no Senhor. Se você quer pão, Ele sim vai te dar pão. Se você quer peixe, Ele vai te dar peixe. Apenas descanse no Senhor. Apenas descanse no Senhor. Isso é um desafio para todos nós. Ainda mais neste tempo. Descansarmos em Deus. Há 6 meses atrás, pastores, 6 meses atrás aproximadamente, nós temos um centro de convivência da criança aqui na cidade, pastores e irmãos. Nós estávamos trabalhando com 50 crianças em situação de vulnerabilidade social, pastor Kleber. E quando deu o lockdown, fecha em tudo, 2 dias antes eu estava ministrando na cidade de Paranaguá, no estado do Paraná. Fiquei, eu acho que uns 3 ou 4 dias ministrando lá em várias igrejas. Quando eu cheguei no aeroporto em Curitiba, eu vi algo diferente. O que eu vi? Vi as pessoas falando, comentando, o aeroporto estava praticamente vazio, e eu disse, meu Deus, isso parece um apocalipse, né? Eu nunca tinha visto o aeroporto de Curitiba com poucas pessoas. Eu entrei no avião, o avião não tinha nem 50% da sua capacidade ocupada. E eu vi o Sérgio Borges falando, os voos foram cancelados. Aí eu comecei a receber mensagens das companhias aéreas também, que eu tinha passagens pagas, mandando mensagem para mim dizendo, o seu voo foi cancelado. Eu disse, meu Deus, será que eu estou vivendo o apocalipse? O que é isso? Quando eu cheguei em casa, em Canoas, né, 2 dias depois veio o lockdown aqui no Rio Grande do Sul, dia 19 de março. E eu pensei, pastor, como eu acho que pensou. E como o mundo inteiro pensou. Isso aí, 30 dias no máximo, volta tudo ao normal. Mas a verdade é que já se passaram 6 meses. 6 ou 7 meses, Cris? 6 ou 7 meses já se passaram. Quase 7 meses se passaram. 7 meses. Isso. A minha esposa está confirmando, eu acho que já faz 7 meses, do dia 19 de março até agora, né? 7 meses. Imagine a angústia do coração das pessoas para esperar em Deus. Confiar em Deus. Eu vou testemunhar rapidinho aqui, meu querido pastor. O Senhor, Deus o Pai tem liberado o favor dele sobre nós, aqui sobre a minha casa. Eu tenho certeza que também sobre a sua casa, sobre a sua família, todos os dias, meu pastor. Todos os dias eu tenho pão sobre a minha mesa. Não é verdade isso? É uma grande verdade. O favor de Deus tem estado sobre nós a cada dia. Mas eu tenho visto muitas pessoas inquietas, inseguras. E a preocupação em seus corações está fazendo com que elas não ouçam a voz de Deus. Por isso, o ensino de hoje, eu acredito, pastor, que vai contribuir muito com a sua escola. Vai, de alguma forma, contribuir muito com o desenvolvimento no coração dos seus discípulos. Agora, um último conselho, como seu amigo. Não faça como eu fiz há 10 anos atrás. Eu ouvi o ensino, eu provei do ensino, eu ouvi a voz de Deus, mas eu deixei de colocá-lo em prática na minha vida, eu deixei de praticar o soaking. Depois, quando eu precisei realmente tomar decisões e fazer tantas outras coisas, Deus me trouxe. Deus disse ao meu coração, filho, existe algo que faz com que você ouça a minha voz claramente e possa decidir segundo o meu coração. Então, a prática do soaking, ela se tornou um hábito. Muitas vezes, a minha oração, pastores, é não falar absolutamente nada. Eu coloco um fundo musical bem suave, eu acordo todos os dias às 6:30 da manhã. Eu tenho um vídeo que é a Carta do Amor do Pai. Eu ouço a Carta do Amor do Pai todos os dias, pastor Kleber. Pensa a meu respeito. Eu ouço a Carta do Amor do Pai
e depois eu coloco um fundo musical só de piano, eu sento e me aquieto. A maioria das vezes eu não falo nada para o Pai. Eu simplesmente quero ouvir a sua doce voz, a sua poderosa voz. Querido pastor Kleber, era isso que eu tinha em meu coração para compartilhar com vocês, compartilhar com os irmãos. Que Deus possa abençoá-los poderosamente. Amém, glória a Deus, né? Muito obrigado, pastor. Com certeza essa palavra tocou muito na gente, tocou muito em cada pessoa que está assistindo, né? Essa mensagem ela vai para a página do Facebook para outras pessoas assistirem depois. E aqui fica o meu muito obrigado, né? E outras oportunidades, né? Nós vamos querer ouvir o senhor, né? Derramando mais de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Foi um prazer, uma honra. Fala para a gente agora, encerrando esse momento, pastor. Vamos orar. Pai, nós te louvamos por teu grande amor, por tua bondade, por tua misericórdia. O Senhor tem demonstrado tanto amor conosco. O teu favor tem estado sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Pai, eu te louvo pela vida do pastor Kleber, sua esposa, o ministério da IEQ lá em Minas. Pai, derrama sobre eles algo sobrenatural nesses dias, desatando, Pai, uma unção de milagres, uma unção de avivamento, uma unção de sinais, prodígios e maravilhas. Que venha uma fome, uma sede profunda por intimidade, um desejo profundo de conhecer o teu coração, andar em tua presença, Pai. Eu oro pela família, eu oro pela cidade, pelos líderes, Senhor, do ministério. Pai, toca-os poderosamente em nome de Jesus, Pai. Conduza-os, Senhor, como filhos em tua presença, Pai, debaixo de uma unção de paternidade, de intimidade, um batismo de compaixão, um batismo de intimidade profunda contigo, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Libera o favor dos céus, Pai. Libera os recursos dos céus, Pai. Celestiais, Senhor. Família dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que seja um coração, que seja um tempo de andar em tua presença, que seja um tempo, Senhor, de conhecer profundamente o teu coração, a tua vontade perfeita, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos. E que teu Espírito Santo venha tocar esta semente com fogo, Pai. Que o teu Espírito venha tocar a semente deste ensino desta noite com fogo, Pai. Com fogo, e venha gerar frutos, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Meu querido pastor. Glória a Deus. Amém. E nós estamos te aguardando aqui em Itaúna, né? Ia vir esse ano. Não deu, né? Por causa da pandemia, né? O ano que vem. Amém. Vamos estar juntos. Mas vai dar certo. Amém? Vai dar certo. Vai sim. Amém. Deus abençoe, pastor. Amém, obrigado. meu pastor. Amém. Amém. Manda um abraço para a família. Beijo no coração de todos. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau. Deus abençoe. Amém, pastora. Deus abençoe.